Vamos neste momento respirando bem tranquilamente e soltando o ar também devagar. À medida que respiramos, vamos percebendo que uma sensação de paz e bem-estar vai nos envolvendo. Neste clima harmônico, pensemos em Jesus e peçamos ao Mestre que sustente e auxilie os nossos estudos hoje. Graças a Deus. Olá, que bom que você continua conosco assistindo todas as aulas do curso que é o Espiritismo. Hoje nós vamos ver a aula 18. Na parte A, nós vamos tratar de Espiritismo e sexualidade. Você já se perguntou por que nós somos diferentes uns dos outros? Ou você nunca teve esta curiosidade? Nós fomos pesquisar lá no Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação, onde os espíritos respondem a várias questões a Kardec. E uma delas, os espíritos dizem a ele que todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, no sentido da falta do conhecimento, mas que todos, independentemente, todos nós recebemos uma missão, que é a busca do conhecimento e da evolução para nos aproximarmos de Deus. Então, pensando nisto, se todos nós fomos criados iguais, o que é que nos torna diferentes nos dias de hoje? Vamos ver? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, tem uma parte que são instruções dos espíritos, normalmente o final de cada capítulo. E neste capítulo, nós vamos buscar uma mensagem do Espírito Lázaro, onde ele vai nos dizer que, no seu ponto de partida, o homem só tem instintos, ou seja, quando fomos criados lá atrás como espíritos imortais, evidentemente nós só tínhamos os instintos. E era importante que assim fosse, até para que pudéssemos sobreviver. E ele continua, mais avançado e corrompido, só tem sensações. Com o passar do tempo, nós vamos trabalhando esses instintos e vamos descobrindo essas sensações, né? Na medida em que nós reencarnamos sucessivamente. E ele continua, mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Olha que coisa linda. O que isto quer dizer? Né? Se nós pararmos um pouco para analisarmos, nós vamos verificar que quando fomos criados, os instintos, sem dúvida, eles eram necessários para impulsionar esta evolução. Porém, na medida em que nós reencarnávamos, nós fomos, de certa forma, lapidando esses instintos. Até porque, se nós formos observar na história da humanidade, conhecer um pouco a evolução do homem, nós vamos ver que os homens, os primeiros homens que apareceram no nosso planeta, eram homens primitivos. E que eles tinham o quê? Eles tinham sentimentos, eles tinham sensações? Não, o que prevalecia neles era o instinto. Essas sensações, elas foram vindo com o passar do tempo. E, na verdade,
na medida em que este homem vai avançando um pouco mais, ele vai descobrindo essas sensações, essas emoções, esses prazeres. Porém, esses prazeres também, eles podem ser desvirtuados, essas sensações podem ser desvirtuadas. E na medida em que o homem vai se instruindo e se purificando, ele vai trabalhando no seu autocontrole dessas emoções e vai transformando essas emoções em sentimentos. E ele coloca, né? O amor é o requinte do sentimento, ou seja, o nosso objetivo fundamental é aprendermos a amar. Por isso estamos todos nós aqui reencarnados. O Espírito Lázaro, ele ainda continua, que normalmente aquele que os instintos dominam, ou seja, aqueles que ainda se deixam dominar mais pelos instintos do que propriamente pelos sentimentos, ele está mais próximo do ponto de partida, ou seja, do ponto inicial da sua evolução, do que praticamente do objetivo a ser atingido, do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos em favor dos sentimentos. Ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Vamos procurar entender um pouquinho melhor tudo isto? Então, o que este Espírito está nos dizendo, está querendo nos mostrar? Que no início da nossa caminhada, nós deixávamos nos levar simplesmente pela parte material. O instinto nos dominava totalmente até para a própria sobrevivência, para a procriação. Na medida em que nós fomos trabalhando, evoluindo através destas vidas sucessivas e fomos desenvolvendo essas sensações, muitos de nós deixou-se corromper por elas. Ou seja, né? Ainda continua mais próximo do ponto de partida. Porém, outros de nós já conseguiu trabalhar esses sentimentos, essas emoções, transformando em sentimentos. Basta olharmos todo o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo durante os séculos e séculos e séculos. O que nós vemos através da evolução do homem é que, normalmente, no início, muitos eram ainda bastante poligâmicos. Porém, na medida em que nós fomos evoluindo, nós observamos que a monogamia, ela vem criando, ela vem se destacando entre nós. Por quê? Exatamente por conta desses sentimentos, porque já trabalhamos esses sentimentos em nós. Então, passamos a valorizar o outro, a valorizar a convivência com o outro, a respeitar o outro. Embora em algumas culturas nós observamos que ainda existe a poligamia e que eles convivem entre eles em harmonia. Mas, com o passar do tempo, a tendência é que elas se extinguam da nossa sociedade como um todo. Nós vamos observar, então, veja, que desde o momento da nossa criação, nós fomos criados como espíritos. Ou seja, nós somos espíritos na nossa essência. Nossa essência é espiritual. Esta é a nossa verdadeira vida. E nesta criação, nós trazemos dentro de nós, inseridos em nós, o germe divino, uma vez que foi Deus quem nos criou. Então, este potencial já está inserido em nós. E cabe a cada um de nós desenvolvê-lo através das várias existências.
E para isto, este espírito que é imortal utiliza-se de vários corpos materiais, físicos, para atingir aquele objetivo, para atingir aquela missão que nos foi dada por Deus, que é a evolução. Mas, para que o espírito possa se manifestar neste corpo material, é necessário um intermediário. Então, além do espírito, além do corpo material, nós temos um intermediário que nós vamos ver logo a seguir. Para quê? Para que possamos realizar todas as etapas da nossa evolução. Isto faz parte de um processo. E para que nós possamos evoluir, é interessante também notar, e Kardec faz esta pergunta lá no Livro dos Espíritos, se os espíritos têm sexo. Têm sexo os espíritos? Ele questiona. E a resposta dos espíritos, não como o entendeis. Por quê? Os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Olha aí os sentimentos mais elevados, não é? Ou seja, o que fica claro é que o espírito não tem sexo. O sexo é orgânico. Ele faz parte da nossa constituição física. E é interessante também nós nos lembrarmos que na época que Kardec codificou para nós a doutrina, não se tinha, né, todo esse progresso da ciência. Então, o sexo definia aquele ser que acabava de nascer. Né? Mediante o seu sexo se definia se era um homem ou uma mulher. Hoje nós já sabemos que através do progresso científico nós conseguimos identificar o sexo daquela criança que há de nascer com bastante antecedência. Quiçá até, né, talvez se possa escolhê-lo com antecedência, como a gente lê aí em alguns pontos. Então, é importante nós sabermos que para o espírito, ele não tem sexo definido. O que os une é uma ligação de simpatia, de afinidades. Kardec continua perguntando, quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de uma mulher? E a resposta dos espíritos, isso pouco importa. Por quê? Depende das provas que ele tiver que sofrer. Portanto, lembrando, desde o momento em que nós fomos criados, nós precisamos, para adquirir experiência, para evoluir, experienciar as vivências num corpo feminino, como também num corpo masculino. Aqui, nesta mesma questão, Kardec faz um comentário para nós. Ele vai nos dizer que os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Então, ele ratifica tudo aquilo que nós falamos até agora. E, para que nós possamos bem compreender este tema, nós fomos buscar lá no Aurélio, no dicionário Aurélio, a definição de sexo e sexualidade. Ele nos traz a definição de sexualidade como a qualidade de sexual. Tudo que se refere a sexual é sexualidade. Ele, numa segunda definição, o conjunto dos fenômenos da vida sexual. Sexualidade.
E, finalmente, sexo. Sexo, definindo, ele nos traz conformação particular que distingue o macho da fêmea, atribuindo-lhes um papel determinado na geração e conferindo-lhes certas características distintas. E ele define numa segunda possibilidade o conjunto das pessoas que possuem o mesmo sexo, homens, mulheres. E ele ainda vai para a terceira definição, pode ser também sensualidade, volúpia, lubricidade, sexualidade, que nós já vimos a definição. Ou os órgãos genitais externos. O que nós observamos nessa definição são as características físicas. Quando eu falo em características físicas, onde é que elas se encontram? No nosso corpo material, evidentemente. Mas nós somos só matéria? Não. Já falamos nisso, então vamos relembrar, não é? Nós somos espíritos, espíritos imortais, que, através de um corpo intermediário, nós vamos plasmar, ou seja, delinear o nosso corpo físico. Então, o homem, a doutrina nos diz, Kardec nos diz que o homem é trino, constituindo-se de espírito, perispírito, que é este corpo intermediário, como eu já expliquei anteriormente, e corpo físico. Podemos, então, concluir que temos 3 corpos, ok? Vamos lá. O espírito, é do espírito que parte o impulso criador. É dele que se origina, tá? Projetando-se no perispírito e depois no corpo físico. Portanto, eu, espírito, de acordo com as minhas características, de acordo com as minhas necessidades, se eu decidir, por exemplo, claro que vai depender também do meu conhecimento, da minha evolução. Mas é o espírito que dá este impulso inicial para que se defina o corpo material. Portanto, é o espírito que escolhe ser homem ou ser mulher, de acordo com as suas necessidades. Pois é através do seu pensamento que ele vai delinear o seu próximo corpo, que é este corpo intermediário, semimaterial, que na verdade ele é uma forma para o corpo físico. O perispírito é forma, que se define com um conjunto de propriedades e características de organização do ser. Eu, espírito, defini, pelas minhas necessidades evolutivas, vir numa próxima existência como mulher. Claro, vamos abrir o parênteses, né? De acordo com as necessidades e a capacidade do espírito. Será que todos podem escolher? Não, não sabemos que nem todos têm esta condição na espiritualidade. Mas aqueles que não têm esta condição, nós temos os amigos espirituais que o fazem por nós, de acordo também com as nossas necessidades evolutivas. Então eu, espírito, escolhi vir como uma mulher. Eu vou automaticamente delinear o meu corpo feminino, ok? Que é a forma. E esta forma vai se concretizar no campo material. Então, quando o espírito quer, o perispírito vibra e o corpo físico executa. Assim, eu vou renascer como mulher. Então, todas as experiências que eu for vivenciando num corpo feminino, evidentemente, vão se refletir neste corpo intermediário, que, por sua vez, também vai refletir no meu espírito. Ok? Assim,
um outro ponto importante também, quando nós falamos sobre sexualidade, é falarmos um pouquinho e rapidamente sobre centros de força, embora não seja o objetivo da nossa aula, e nós não vamos entrar com profundidade neste assunto, nós só vamos trabalhar, na verdade, o centro de força genésico. Por quê? Porque ele é o responsável pelas energias oriundas da reprodução, pelos estímulos criadores com vistas ao trabalho, à realização e à associação das almas. O que isto significa? Primeiro, vamos lá. Centro de força são centros geradores de energia. Então, eles tanto produzem a energia, como eles também captam esta energia. Quando se fala no centro de força genésico, ele é o grande centro que vai, de alguma forma, atrair esta energia através dos seus estímulos para a criação. Então, não é só a criação material, através da reprodução, mas também eu posso direcionar esta energia para outros tipos de criação. Por exemplo, eu vou me dedicar à pesquisa. Então, toda esta energia sexual eu posso direcionar e aplicá-la no meu estudo. É um grande gerador de energia. E é importante que nós saibamos disto, até porque numa relação há uma troca energética. E por isso a importância da qualidade das nossas relações. Quais são as relações que eu me permito? Com quem eu me permito me relacionar? Olha a minha responsabilidade como espírito imortal. Porque sabemos que não só vamos doar energia, como também vamos receber energia. E essas energias, se estiverem em desequilíbrio, elas poderão, de alguma forma, me desequilibrar. Portanto, é importante nós sabermos que o sexo, para o espírito, é força atrativa e criadora. O que é que eu estou fazendo com esta força? É importante, né, ter isto em mente. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele vai nos dizer que a energia sexual, como resultado da lei de atração, portanto, é uma lei divina, faz parte, né? Na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida. Está em nós, faz parte da lei de Deus, essa energia sexual. Assim, não é pecado, não é proibido. É importante que isto fique muito claro, porque durante toda a história da humanidade, nós sabemos que houve bastante repressão sobre este assunto. Muitos ainda têm bastante preconceito em falar sobre isto. E da repressão, não podemos nos esquecer que por volta mais ou menos de 1960, houve aí uma liberalidade com o advento da pílula concepcional. Então, veja, nem repressão, nem liberalidade. É importante encontrarmos este ponto de equilíbrio para que esta energia sexual ela possa ser bem direcionada. É o que ele nos diz aqui. Tá? Por quê? Porque ela vai gerar cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Então, é muito importante nós termos este cuidado. Ele continua nos dizendo: não nos é lícito subestimar a importância da energia sexual na sua essência, porque é uma essência divina, é uma essência criadora. Está dentro de nós, naquele germe divino que eu descrevi lá no início, verte da criação divina
para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Portanto, o sexo é muito importante para a nossa sustentação, o nosso equilíbrio. Toda experiência sexual afeta diretamente a alma, repercutindo nos organismos mais sutis da criatura. Ou seja, é importante nós cuidarmos dessas nossas relações. Por quê? Para que eu possa ter uma relação sexual, eu preciso de um outro ser. E eu preciso lembrar que ele também é um ser que tem sentimentos. Portanto, eu não posso ferir os seus sentimentos, até para que os meus também não sejam feridos. Eu creio que ninguém gostaria de ser ferido, de ser humilhado ou de ser desrespeitado. Portanto, se eu quero isso para mim, é desta forma que eu preciso tratar o outro, o meu parceiro, a minha parceira. Emmanuel, ainda no mesmo livro, ele vai discorrer sobre a homossexualidade. E dentro da homossexualidade, nós vamos entender que ela é plenamente compreensível à luz da reencarnação, como nós veremos a seguir. Ele nos traz que a coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos, físicos, da matéria, para se erguerem como agentes mais elevados da definição, da dignidade humana, uma vez que a individualidade em si exalta a vida. Nós vimos que para o espírito não tem sexo, o espírito não tem sexo definido. O que ele tem são sentimentos que os atraem, que através das afinidades, através dos seus próprios objetivos. E Emmanuel vai dizer, né? Na verdade, também é importante nós nos lembrarmos, como ele coloca aqui, que através dos milênios e milênios, tá? O que nós vamos verificar? Que muita coisa evoluiu, houve muita mudança, como nós vimos. Portanto, aquilo que é normal, talvez aqui, hoje, para nós, pode não ter sido normal em épocas passadas. Não nos cabe julgar. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade. O que se sedimenta é o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. À face disso, ele nos traz a individualidade em trânsito da experiência feminina para a experiência masculina, ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, ao vestir a roupagem carnal, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. O que ele quer nos dizer aqui? Se eu fiz um processo reencarnatório num corpo feminino durante inúmeras existências, obviamente posso trazer tendências femininas num corpo masculino, quando eu altero este aprendizado para um corpo masculino. Deu para entender? Então, são essas tendências que nós podemos ter, embora estando num corpo, trazer tendências de um outro corpo. Portanto, para concluirmos, nós vamos apresentar as nossas questões
para a fixação da aprendizagem. Primeira questão: o que é o sexo para o espírito? Segunda questão: por que a escolha do sexo biológico é importante para as provas que o espírito deve passar? Terceira questão: como devemos exercer nossa sexualidade? Como a energia criadora do sexo auxilia em nossa evolução? É importante que você procure responder, até para que esse conhecimento vai sendo sedimentado ao longo do seu estudo. E, caso queiram pesquisar com mais profundidade, nós trouxemos aqui uma bibliografia que vocês poderão consultar e estudar. E para finalizar, obviamente, fomos buscar no livro Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel, a seguinte frase: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Obrigada por você estar conosco. Até uma próxima oportunidade. Nos veremos. Olá, que bom que você continua conosco para a segunda parte da nossa aula aqui do curso O que é o Espiritismo. E hoje, na 18ª aula, nessa parte B, nós vamos falar sobre esse tema que é não julgue, compreenda. E se em algum momento da sua vida você passou pela situação de ter que lidar com comentários rudes, com os olhares de reprovação, diante de alguma atitude, diante de algum deslize que você cometeu, com certeza você sabe também reconhecer a importância de um coração que se aproxima de nós com um olhar mais fraterno e que de repente nos diz: meu irmão, esquece o que aconteceu, utilize como aprendizado para agir diferente daqui para frente. Nesses momentos, o nosso coração se enche de júbilo e nós podemos perceber, então, o quanto uma atitude fraterna é muito mais importante, muito mais positiva para nós do que simplesmente um julgamento. Para exemplificar essa situação, nós trouxemos uma passagem da vida de Jesus, que é uma das mais famosas, uma das mais comentadas, talvez até você já tenha ouvido falar ou conheça bem, que é a passagem do encontro de Jesus, então, com a mulher adúltera. Está Jesus no templo de Jerusalém, aonde várias pessoas o procuravam para aprender com ele, para receber dele os ensinamentos, da sua nova proposta de lei de amor, quando diante deste círculo surgem os escribas e os fariseus. Vamos lembrar que eram os doutores da lei naquela época, entendiam tudo do Antigo Testamento, das leis de Moisés, e com eles traziam uma mulher, dizendo: mestre, esta mulher foi agora mesmo pega em adultério. A lei de Moisés nos diz para apedrejar estas tais. E tu, o que dizes? Jesus se abstém, num primeiro momento, de dar aquela resposta. Mas como os escribas e fariseus insistissem, então, pelo seu posicionamento, Jesus olha para aquelas pessoas e diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Bom, o que acontece é que, um a um, eles vão largando as pedras que já seguravam para aquele ato tão brutal e começam a se afastar do local. Jesus, então, olhando a mulher, diz: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Ninguém te condenou? Ela responde a Jesus: não, mestre, ninguém me condenou. Jesus
Diz a mulher: então nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Essa passagem traz para nós uma série de reflexões. Primeiro, vamos verificar e vamos perceber o quanto a influência de Jesus é positiva e necessária para a expansão da nossa consciência. Essa proximidade que nós temos do Evangelho de Jesus permite a cada um de nós avaliar toda a nossa conduta, toda a nossa postura de maneira diferenciada. Normalmente, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós olhamos sempre para fora. Nós olhamos sempre para o outro e aí fica fácil sim perceber, apontar, julgar e condenar os deslizes que as pessoas conhecem ou cometem, melhor dizendo. Mas na verdade a proposta de Jesus, e foi o que aconteceu naquele momento, na passagem da mulher adúltera, é que nós possamos olhar para dentro, para que nós possamos localizar em nós os nossos deslizes, os nossos desequilíbrios e a partir daí, dessa expansão de consciência, nós adotarmos uma nova postura do olhar fraterno para o outro, percebendo que todos nós, em algum momento, seremos necessitados do amparo, do encorajamento daqueles que estão à nossa volta para a mudança de atitude. No livro Vida e Sexo, de Emmanuel, nós encontramos o seguinte trecho: se alguém de vós cair sob enganos do sentimento, silenciai e esperai. Se alguém de vós se afigura tombar em delinquência por desvarios do coração, esperai e silenciai. Sobretudo, compadeçamo-nos uns dos outros, porque, por enquanto, nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente a ponto de saber hoje qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. Emmanuel nos exorta exatamente a refrearmos os nossos impulsos de julgamento, porque normalmente nessa facilidade de julgar a atitude do outro e de condenar a atitude do outro, nós nos esquecemos de refletir sobre qual seria a nossa conduta, a nossa postura, a nossa escolha, se estivéssemos vivenciando aquela mesma situação. E diante do estágio evolutivo que todos nós estamos atualmente, normalmente nós tombamos nas mesmas experiências, nos mesmos desafios que os nossos irmãos de caminhada. É claro que esse ensinamento de Emmanuel e este ensinamento de Jesus, principalmente, devem ser compreendidos num horizonte muito maior, de forma muito mais ampla. Nós sabemos que esses desencontros do nosso coração, os desequilíbrios dos sentimentos, assim como fala Emmanuel, e também pelas paixões que nós trazemos, o quanto o sexo para nós se afigura interessante, é muito fácil tombarmos e cairmos nessas situações que a vida nos apresenta. Mas Jesus não fala, por mais que o trecho que nós estudamos se refira a um deslize diante de um adultério, nós devemos entender este ensinamento de forma muito mais ampla. Quando nós comentamos não julga, compreenda, Jesus está nos exortando a uma conduta que é de fraternidade diante de qualquer deslize. A proposta dessa aula é que, muito além da nossa vida amorosa, nós possamos ofertar o nosso perdão, a nossa compreensão, o nosso olhar mais fraterno, mais carinhoso para qualquer tipo de deslize que as pessoas que nós conhecemos, que convivem conosco, ou de pessoas distantes que nós ficamos sabendo dos desequilíbrios e das quedas, que possamos ofertar a cada um esse nosso melhor e essa nossa compreensão. Então, é uma prática
o não julgamento, que deve ser adotada muito além das relações que envolvem a nossa vida amorosa. É uma prática do não julgamento que nós devemos levar para dentro do nosso lar, que nós devemos também pautar através dela as nossas relações no trabalho, as nossas relações de amizade. Sempre pensando, se eu estivesse nessa mesma situação, como será que eu agiria? Se tal oportunidade se apresentasse para mim, qual será ou qual seria a minha escolha? É claro que Jesus, e a gente vai ver lá em Mateus, ele nos conclama a refletir que sempre o que nós entregamos para a vida é o que nós recebemos da vida. Então, nessa passagem, nós vamos compreender, e Jesus nos diz, não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Eu sei que num primeiro momento parece um pouco assustador e nos dá a impressão de que uma força maior e poderosa vai nos julgar em determinado momento. Mas nós, que estamos aprendendo dentro da doutrina espírita, conseguimos compreender de maneira mais acertada este ensinamento de Jesus. Nós sabemos já que quem de fato nos cobra é a nossa própria consciência. E como nós comentamos, a nossa consciência, quando estamos próximos de Jesus, ela se expande. Quando nós estamos próximos de Jesus ou próximo do seu Evangelho, fica muito mais fácil olhar para dentro. Fica muito mais fácil realizar essa autoanálise das tendências que nós trazemos, dos deslizes que nós cometemos, para desenvolver em nós, então, um ouvir mais sereno, um falar mais fraterno e um compreender mais amoroso diante daqueles que convivem conosco. Bom, depois dessa explicação, é importante também nós comentarmos, porque muitas vezes surge a dúvida de que, então, se eu tenho que compreender, eu não posso usar simplesmente o meu raciocínio lógico e identificar que muitas vezes uma pessoa agiu de maneira improcedente? Vamos mais uma vez retornar à passagem de Jesus e naquele encontro com a mulher adúltera. Vamos nos lembrar que no final, Jesus diz, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Vamos estar alerta a essas palavras de Jesus. Jesus não condena a mulher, mas Jesus não assume que a atitude praticada não se configurava num erro. Por isso ele diz, vá e não peques mais, vá e não erre novamente. É isso que Jesus diz. Ele vê o nosso equívoco e sim, ele condena o equívoco, mas não condena a pessoa. Essa é a grande proposta, é de olhar para o outro no que ele tem de bom, sabendo que em muitas situações, assim como nós, também vamos nos equivocar diante dessas ilusões da vida. A proposta é de reajuste de olhar, de reajuste de compreensão. Então é claro que nós vamos poder utilizar o nosso raciocínio lógico. Jesus nos permite que avaliemos as situações, mas o nosso raciocínio lógico não pode nos levar à dureza do nosso coração, de condenar após o julgamento, sendo que nós não temos ainda condição moral, estatura moral para julgar e para condenar. Então, nesses casos, é muito melhor contar com carinho. É muito melhor contar com a compreensão. Nós nos equivocamos quando imaginamos que é a condenação que faz ou que torna possível a nossa evolução. Na verdade, é quando nós somos recebidos com carinho. Na verdade, é quando nós somos orientados para uma conduta melhor e mais acertada, que nós somos sustentados
pelo bom olhar, pelo coração amigo, pelo ombro fraterno do outro, que nós arregimentamos forças em nós para superar os equívocos que cometemos e fazer escolhas melhores. Que nós possamos construir no nosso entorno essa relação, essa estrutura de amparo, de não julgamento. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, nós vamos ter a seguinte pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo? Claro, nós estamos falando de compreender e não julgar. Então vamos trazer essa pergunta e essa resposta para o entendimento do tema de hoje. A resposta é Jesus. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. Podemos até complementar dizendo o único modelo, e a doutrina que Jesus ensinou é a mais pura expressão da sua lei, que é de amor. Então, diante dessas situações em que muitas vezes nós nos arvoramos em juízes da atitude do outro, nos lembrar que o nosso modelo de conduta é Jesus. E o que Jesus faria então nessa situação? Eu tenho certeza que nós não esqueceremos mais, porque nós vamos nos lembrar da passagem da mulher adúltera, justamente a passagem em que Jesus não condena, justamente a passagem em que Jesus compreende e nos dá a grande oportunidade de olhar para dentro de nós, para oferecer então a nossa compreensão às pessoas à nossa volta. Nós temos que desenvolver essa consciência de que todos nós que estamos nesse planeta, que partilhamos este momento evolutivo, nós que estamos num planeta de provas e expiações, já sim iniciamos a nossa transformação para um planeta de regeneração, todos nós somos necessitados de perdão. Todos nós somos necessitados de compreensão, porque em algum aspecto da vida, todos nós ainda erramos. Então, que bom saber que diante muitas vezes dos equívocos que nós trazemos em nós, nós vamos poder contar com um olhar fraterno do outro. Lá na Epístola de Pedro, a primeira Epístola de Pedro, que está no capítulo 4, versículo 8, nós vamos encontrar este trecho tão bonito que diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Neste momento, Pedro está falando sobre a volta de Jesus. Pedro diz que o fim está próximo, então que nós devemos dedicar a nossa vida a ter uma conduta correta, a ter uma conduta honesta. Amigos, nós sabemos que o fim está próximo sempre. Nenhum de nós sabe quanto tempo tem disponível nessa existência. Então que nós possamos viver a cada dia segundo este ensinamento de Pedro, de que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se o erro foi em algum momento nosso, se o erro foi em algum momento do outro, que tal olhar para essa situação de maneira mais fraterna, exercitando o amor, porque é o amor que pode apagar marcas, é o amor que pode sustentar e reerguer pessoas. E enquanto nós tivermos condições de amar e de entregar este amor, com certeza todos esses equívocos podem ser resolvidos. Eu gostaria de deixar para vocês, são 3 perguntas de fixação da nossa aprendizagem, para que vocês possam averiguar se o conteúdo ficou fixado, se o conteúdo ficou claro e o quanto foi possível absorver do tema que foi exposto hoje. Eu sugiro de fato que vocês realizem estes exercícios até para poder aprender um pouco mais e perceber o quanto vocês conseguem desenvolver em cima de cada resposta. Então, a primeira pergunta, por que será que nós não devemos julgar os outros? A segunda pergunta, o que diz Emmanuel a respeito da compreensão
dos sentimentos alheios. E a terceira pergunta: por que o amor cobre uma multidão de pecados? E caso você esteja interessado e queira se aprofundar no assunto, fica também a bibliografia desta aula, para que depois, com calma, com mais tempo, você possa realizar as suas leituras. E para finalizar, eu gostaria de deixar a frase de Jesus que está lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 13. Diz o seguinte: Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Esta frase de Jesus é um grande encorajamento para cada um de nós que sabemos que nos equivocamos diante da vida, o quanto erramos diante das escolhas que fazemos. Mas Jesus nos diz que veio sim para cada um de nós, exortando que nós possamos refletir o que nós já temos de melhor, levando a nossa misericórdia. E o primeiro passo é dizer não ao nosso hábito tão equivocado de julgar aqueles que estão à nossa volta. Então que nós possamos, a partir de hoje, olhar mais para dentro de nós mesmos, nos abstendo de julgar os outros à nossa volta, levando sempre o nosso carinho, o nosso entendimento e a nossa compreensão. Que Jesus abençoe a nossa boa vontade. Nos encontramos numa próxima aula. Até lá!